Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, finalmente saímos da Rússia, né? Pois agora, vamos para onde? Vamos para a Lituânia, enquanto território, que é bem pertinho da Rússia, na verdade, e vamos para a França enquanto autor. Pois é, episódio de hoje, novela de Prosper Mérimée. De quem? Prosper Mérimée, Laux, manuscrito do professor Wittenbach. Você vai falar um pouquinho sobre o Prosper Mérimée, não é mesmo, senhor Glênio Madruga? Falaremos. Ele foi uma figura de grande importância artística, política e cultural na França durante o século XIX. E a gente já falou dele em 2 oportunidades aqui na Rádio Caractere. No conto Carmen, conto-novela Carmen, a gente já falou desse em um episódio, e também no conto Vênus de Ily. A gente vai deixar na descrição do episódio os 2 links para esses episódios que a gente está mencionando aqui. Além de escritor, ele foi historiador, arqueólogo e senador da França. Foi inspetor dos monumentos históricos, catalogou centenas de locais de interesse cultural e arqueológico e orientou a restauração e conservação desses locais. Na literatura, foi o primeiro grande tradutor das obras russas para o francês, além de escrever muitas das suas ficções, misturando o conhecimento de arqueólogo e historiador com as tramas literárias. Só fazendo um ganchinho dentro da apresentação. Como ele traduziu muitas dessas obras do russo para o francês, e aqui no Brasil a gente teve durante muito tempo traduções das obras russas vindas do francês, muito provavelmente, ou a gente já teve contato, ou a gente conhece alguém que teve contato com uma tradução de russo via Prosper Mérimée. Exatamente, via tradução para o francês do Prosper Mérimée. Como curiosidade, ele usava pseudônimos por pura diversão, ele usava na zoeira. Uma vez ele chegou a escrever uma biografia da suposta autora e isso foi divulgado em revistas literárias, o negócio deu um bafafá danado quando descobriram que era ele e que essa mulher não existia. Ah, só tô de brincadeira. E em outra situação, um conjunto de contos ficou famoso na França e no exterior por causa de elogios e da divulgação feita por nomes como Goethe e Pushkin. Vê a bagunça que o nosso Mérimée fazia. Enfim, a gente tem a novela de hoje, que foi uma das últimas histórias escritas pelo Mérimée. Ela foi composta em 68, publicada numa revista de nome complicado. É a Revista de 2 Mundos, ou Revue des Deux Mondes. Foi publicada... Tô gastando todo o meu francês, todo o francês que eu não tenho. Foi publicada em 1869, ele morreu em 1870. Então foi uma da Rabeirinha. Só para comparação, a Vênus de Ily é de 1837 e Carmen é de 45. Pois é, e publicada essa novela em 1869, ela foi composta por 67, 68, e a gente pode contar um pouquinho da inspiração. O título que vai nortear toda a história, que é uma fantasia, um horror, digamos assim, um texto um tanto sombrio. Uma novela fantástica, quase gótica. Sim, mas, gente, primorosamente escrita. Eu já digo aqui porque eu sou fãzaça de Prosper Mérimée. Imagina. Nem dá para perceber. E a inspiração. Dizem as más línguas e a internet que a novela foi concebida, foi pensada lá em 1867 para contrastar com a escrita de histórias de terror lidas pela corte, pelo povo rico, pela nobreza, que vivia junto ali da imperatriz Eugénie de Montijo. Quem era quem? Esposa do Napoleão III. Então vê que o Mérimée tinha contatos muito fortes ali, tinha amizades na alta cúpula do governo francês dessa época. Não era fraquinho, moço, não era fraquinho. Não. Fraquinho de relações, quero dizer, não é mesmo? Então acredita-se que Mérimée pegou essas inspirações de contar história de terror, de horror, e pensou assim, não quero fazer uma coisa assim, eu quero fazer uma coisa mais próxima de uma tradição. Então acredita-se, segundo a internet, não é mesmo? Que está aí para nos dar informações que a gente não sabe se é verdade, que Mérimée se inspirou na gesta Danorum, concebida, escrita no século XII e XIII, por um senhorzinho, por um historiador dinamarquês, chamado Saxo Grammaticus.
e é sobre a história da Dinamarca. Aliás, a tradução é Feitos dos Dinamarqueses. Essa gesta, ela tem 16 livros e foram escritos em latim e contam a história dos dinamarqueses desde o rei Dan I, que dá nome aí a Dinamarca, até o rei Canuto VI. Então, a gente tem aí... O que é uma gesta, né? Você pode se perguntar. É uma composição poética. Ela é feita em forma de canção e narra eventos, feitos, né? Grandes feitos reais ou imaginados, né? Ou lendas, né? Sendo lendas. Lendas, mitos de determinado povo. E é isso que traz a Gesta Danorum. Nesses 16 livros, a gente tem uma situação muito específica. Boa parte dele é em prosa, ao contrário da maioria dos textos de gesta da mesma época, com algumas entradas aqui e ali de poesia. E esse conjunto de 16 livros pode ser separado em duas partes principais. Do livro 1 a 9, fala-se da mitologia, das origens mitológicas e das crenças do povo dinamarquês, emendando ali com a história semi-legendária dos primeiros reis. No livro 9, especificamente, a gente tem, por exemplo, as aventuras do Ragnar Lothbrok. Olha só. Então, a gente começa a entender de onde que veio assim, essas referências históricas para alguns personagens. E os livros 10 a 16 são considerados tratar de história medieval mesmo, confirmada, catalogada. E uma dessas historinhas é a história de uma menina que foi sequestrada e engravidada por um urso, e a jovem dá à luz a um filho que exibe tendências sexuais violentas quando adulto. Não só tendências, o comportamento é extremo. E isso a gente vê no personagem, que é um dos personagens principais, né? É o tema de um diário escrito pelo professor Wittenbach. Wittenbach, obrigada. Gente, nomes russos de outros países sempre são aquela dificuldade. Nomes são dificuldades para mim. Passou da França ali já complica, né? A memória já não é boa para nome. O nome é estrangeiro, a pessoa já sofre. De qualquer maneira, essa foi, a princípio, a inspiração para que Mérimée escrevesse Lox. E como a gente disse ali no comecinho, Lox significa urso. E no comecinho da novela, a gente já tem uma epígrafe citada pelo professor nos seus diários, que diz o seguinte: Mishka com Lox, ambos os mesmos. Fica aí. Acabou com... Mentira. Mas vamos então passar para falar um pouquinho da novela, não é mesmo? Como a gente mencionou, a novela narra a história de um diário, né, escrita num diário pelo professor Wittenbach. E nessa história, ele vai contar toda uma experiência que ele teve indo para a Lituânia. Esse professor, ele era linguista e pastor. E ele foi fazer algumas pesquisas na região, porque tinha uma tradução em Gimudi, não sei se é assim que se fala, do Evangelho de Mateus. E ele precisava fazer essas pesquisas e fazer pesquisa na região e com os falantes dessa língua. Então ele foi para esse local, ficou hospedado na casa de um conde, o conde Semiote, nomes, que tem como primeiro nome Miguel. Fica aí, Miguel. Guarda Miguel. Anota Miguel, que Miguel é importante. E o lugar é a Samogícia. Uma região no noroeste da Lituânia. Lembrando o seguinte, momento geografia aqui. A Lituânia é um país pequenininho que fica entre a Rússia e a Polônia. Então a gente vai trazer um pouco mais no momento cachalote daqui a pouco, mas só situando a geografia. O professor Wittenbach atuava em Königsberg, que é uma cidade que hoje se chama Kaliningrado, que fica no enclave de território russo exatamente entre a Polônia e a Lituânia. Então a gente tem uma descontinuidade do território russo, tem quase como se fosse uma ilha russa. Um encaixe. Um encaixe fora ali entre a Polônia e a Lituânia e atuava lá em Königsberg, atual Kaliningrado. Saindo um pouquinho da questão geográfica, a gente tem esse professor indo para grande casa, bela casa, belíssima propriedade desse conde Miguel, vamos chamar de Miguel, porque né, fica mais fácil de a gente falar em português. E a gente tem ali alguns acontecimentos que vão
fazer com que a gente se apaixone por essa novela do Mérimée. Por quê? Quando esse professor chega ali na mansão, na casa do conde, o conde não recebe ele muito bem, né? Não é muito querido, né? Não é muito fofo ao recebê-lo. E deixa que o professor seja recebido e jante na primeira noite com um médico, o doutor, que trata da mãe dele, da mãe do conde. A mãe do conde tem uma história muito interessante, e aí que é a história que se liga lá à gesta da Norum. Quando menina, quando novinha, ela tinha acabado de se casar, né, com o pai do conde, e em determinado momento o marido foi caçar, ela foi junto, e ela é sequestrada por um urso. E quando eles a resgatam, ela está completamente transtornada. E ela não quer saber do filho quando ele nasce. Então, fica uma relação muito estranha. Bom, o que acontece a partir dessa primeira conversa com o médico? Ele fala um pouquinho dessa história da mãe do conde, fala um pouquinho da história do conde, do seu modo quieto. Ele fala também das tradições ali da região, que tem muito do paganismo impregnado nos comportamentos das pessoas, inclusive em rituais. E enquanto eles conversam, nessa primeira noite, eles conversam em alemão. Porque, segundo o médico, os empregados são ou poloneses ou lituanos, então eles não iam entender. Mas aí a gente tem um outro desdobramento. À noite, mais tardinha, bem mais tarde, quando o professor vai descansar, ele percebe que na sua janela tem alguém lhe observando. E ele fica assim, cabreiro. E a pessoa, né, a criatura... O vulto, aquele olhar estranho, o observa e sai pulando, sai correndo e de uma maneira muito estranha, não muito humana. Quando a gente tem, no dia seguinte, o encontro, enfim, do professor com o conde Miguel, o conde deixa escapar que, na verdade, quem estava observando ele na noite anterior, né, o professor na noite anterior, era ele próprio, o conde. Opa, como assim? O que esse cara estava fazendo na minha janela, podendo ter vindo na porta, falado comigo? É muito estranho, é tudo muito estranho. Em determinado momento, o conde convida o professor para ir caçar. E lá vão os dois a cavalo. E eles vão caçar, na verdade, explorar a região. E eles vão parar na casa de uma jovenzita, uma jovem chamada Ivinska. E essa jovem, o professor logo percebe, é o crush, né? A paixão do conde Miguel. E fica uma questão, ela faz um monte de brincadeira, ela é muito divertida, mas é meio chata, meio mimada. Ou seja, o professor não demonstra muita simpatia. Pós-adolescente birrenta. Barbaridade. Mas é uma coisa assim, sabe, chata, assim, é uma guria chata. E o professor já não demonstra muita simpatia por ela e o conde, na sua fala, ele diz uma coisa, mas no comportamento ele diz outra. Eles passam a noite na casa dessa menina que tá com a preceptora, né, com a tia, que cuida dela e toda aquela coisa de recepção. Tem mais pessoas na casa que ficam hospedadas nessa noite. Só que durante o jantar, durante essa confraternização social, a menina faz umas brincadeiras assim, gente, nossa, enfim. A menina faz umas brincadeiras, o conde demonstra um pouquinho de enfado, sabe? De ranço. E o professor vai percebendo, vai notando que mesmo ele demonstrando gostar da menina e tem intenções de se casar com ela, ele demonstra um certo cansaço da menina também. Aliás, eu acho que qualquer leitor vai sentir cansaço da menina. De qualquer maneira, a noite passa, né? O jantar acontece, eles vão descansar, o professor é colocado num quarto junto com o conde e acontece algo ali muito interessante, que pega a gente e faz assim, e que a gente vai acompanhando essa história, a gente não vai dando nada a princípio. Assim, tá, uma história simples, ok? Só que, a partir dessa noite em que o professor observa o conde dormindo, a gente tem um clímax, digamos assim, nessa observação do comportamento do conde Miguel. E esse comportamento é um comportamento um tanto selvagem. E o professor fica um pouquinho com a pulga atrás da orelha, inclusive para dormir junto com aquele homem no mesmo quarto,
Fica assim, esse homem vai, né? Tá um tanto violento, dormindo e violento. E eu acho que eu paro por aqui. Como assim? Como assim? Como assim? Vamos a alguns comentários, então. Uma coisa curiosa de notar é realmente esse conflito interno do conde o tempo todo, em maior ou menor nível, em maior ou menor grau, mas ele sempre tem essa ambiguidade. Ele tá um pé ali, um pé aqui. O que você acha dessa mocinha? E aí Vinska, nossa, ela é tão bonitinha, né? Ela é tão divertidinha. Pô, mas você não tá perdendo a paciência com ela também? É um negócio que vai e volta muito rápido. Sim. O médico que trata a mãe do conde é uma figura também, porque a gente... Os comentários dele são irônicos e, ao mesmo tempo, cheios de preconceito. É impressionante observar o modo como ele fala das pessoas daquela região. Porque a gente não sabe num primeiro momento se a gente dá risada pelo tom da narrativa ou se a gente fica meio bravo com ele. Porque ele fala abertamente, assim, esse povo aqui é um bando de selvagem. Daqui, você vê o quê? Traduzir coisa aqui? Pra quê? Pra quê? Eles não sabem ler mesmo. Que trabalho é esse que você tá... Adianta passar alguma coisa pra língua deles, ninguém vai saber ler. Ele trata a população como selvagens e a família dos Emeotes como um bando de maluco. Inclusive, quando ele fala do tratamento que ele gostaria de ministrar pra mãe do conde, a gente para, dá uma respirada, volta e fala, ele falou isso mesmo na cara do professor. Mas enfim, o médico foi médico num regimento. Ele propõe na Guerra da Crimeia. Tratamento violento até pra mãe. Ele fala assim, dependesse de mim, eu cobria ela de porrada pra curar essa... É mais ou menos negócio. Isso que ele diz. E a mãe do conde é uma criatura também estranhíssima. Assim, sabe? Deixa eu ver se eu posso fazer alguma referência mental pra você que nos escuta. A Cláudia de Dark... A Cláudia velha, né? A Cláudia mais velha, idosa, de Dark. É uma figura, assim, muito esquisita. Muito esquisita. E esquisita de falar em determinado momento. Em determinado momento, eu vou contar aqui um pouquinho da parte posterior até onde eu parei antes, que foi aquela noite em que o professor dormiu no mesmo quarto que o conde e achou muito esquisito. Depois a gente tem o casamento, enfim, do conde com a Juliana Ivinska. O nome dela é Juliana. E nesse momento em que o conde pega a Juliana no colo para levar até a casa, para que ela não se suje, para que ela não tenha que andar ali no meio da lama. Ela dá uma escorregadinha da carruagem ali. E ele segura ela e carrega ela até a casa para que eles se casem. Nesse momento, a mãe dele, a mãe do conde, grita, o urso está carregando a noiva. E todo mundo fica assim, apavorado. E daí a gente vai agora, acho que abordar um pouquinho essa questão do urso e do Miguel, do conde Miguel. A história que a mãe do Miguel, do conde, ela não queria saber dele desde pequeno. Ela criou uma aversão por essa criança, né, desde que nasceu. Esse filho, desde que nasceu. E rola na região, e daí vem também toda aquela questão de um imaginário, de uma superstição, de que ele era filho do urso. Então, muita gente, inclusive a Juliana, chamava ele de jovem urso, moço urso, senhor urso, brincando. E ele ficava, louco da vida. Porque ele tinha essa fama de ser diferentão e de ter determinados comportamentos um tanto selvagens. A parte que eu mencionei antes, da noite em que o professor passa no mesmo quarto que o conde, é imperdível. Se você for ler esse conto, por favor, dê atenção a esse momento da novela, porque ela é incrível. E ela vai dar o tom do final da novela. Então a gente tem isso de importante. Voltando ali à questão da mãe. A mãe tem essa relação estranha com o filho. E o filho tem essa vergonha. Porque quando ele escuta as pessoas fazerem referência, de forma até irônica, muitas vezes na brincadeira, de que ele seria um urso, de que ele seria um homem urso, conde urso, ele fica chateado, ele fica bravo. Ele não gosta muito. E isso dá o ranço. É uma criatura, é o personagem carregado de ranço dessa novela. Percebamos aí uma aproximação de crenças com a história do Boto, né? Exatamente. Não é exatamente, porque... Não sei se você conhece a história do Boto, você que nos escuta. Mas dá uma pesquisadinha do Boto que leva as meninas.
Então. Leva as meninas para o paraíso. Enfim, fica aí. Dá uma pesquisadinha na internet, bota ali no Google, se você nunca ouviu falar disso, mas tem a história do boto, tem, se eu não me engano, música, poesia, textos. Samba enredo, tem de tudo. Tem até pesquisa acadêmica, se eu não estou enganada. Deve ter. Sobre a questão do boto e ser é uma questão cultural mesmo. Ali na novela a gente tem uma coisa mais ou menos nesse sentido em relação ao conde. O conde é essa figura estranha, meio urso, meio homem. E daí a gente vai pro nome dele. Não sei se você lembra que no comecinho eu mencionei uma epígrafe que dizia ali no comecinho do diário do professor, Mishka com Locks, ambos os mesmos. Pois é, senhoras e senhores. Ouvinte, Mishka é Miguel e Locks é urso. E com este plot twist eu vos deixo com essa pulga atrás da orelha, porque a novela é maravilhosa. E se em determinado momento eu falei novela ou conto, me desculpem, eu acabo me enganando de vez em quando, mas é uma novela mesmo. É que a gente lê tão rápido que parece um conto. Parece um conto, mas é uma novela. Detalhe de outra personagem interessante aqui, a mulher da floresta. Que eles entram na floresta antes de chegar na casa da Juliana e tem um papo assim, nossa, só quem conhece muito bem, só quem é nativo aqui, só quem praticamente nasceu dentro da floresta conhece os caminhos da floresta. E lá pelas tantas eles encontram uma mendiga que conversa com eles e tal. E a gente percebe muito claramente aqui a figura da bruxa. Então uma floresta ou da feiticeira, meio... ou daquela pessoa que prevê o futuro. E daí a gente tem aquele elemento de narrativas clássicas, né, da literatura, principalmente do século XIX, que é aquele dizer mais ou menos o que vai acontecer no meio da história. E o ambiente da Floresta Encantada, exato, clássico do período também. Então a gente tem uma mistura aí de temas que lembram o tema do lobisomem, só que não é bem um lobo, é um urso no caso. Tem um tema paralelo que a gente pode encaixar aqui, que seria o vampirismo. A gente tem uma questão o tempo todo de contraste de educação cristã ocidental e das crenças pagãs da Lituânia. A gente tem civilização e barbárie, razão e loucura, o tempo todo essa dualidade indo e voltando com os personagens. E tem um cheirinho esquisito de A Bela e a Fera, só que ao contrário. Porque em A Bela e a Fera a mocinha transforma o monstro em ser humano e aqui a mocinha dispara o final trágico, maravilhoso da novela. Adoro o final trágico. E a gente tem também uma questão de o médico e o monstro. E aí é a partir da nossa interpretação, claro, já tendo lido O Médico e o Monstro de Stevenson, que a gente lê um pouquinho dessa temática do homem e do monstro no mesmo corpo. E pensando em adaptações e inspirações, o Mérimée fez algumas adaptações puxando elementos da cultura russa e colocando como se fosse costume do povo lituano, como a russalka. A Juliana se diz uma russalka, que são entidades ligadas à água. A gente vê um pouco disso em outros episódios que a gente trouxe para Caractere. Quase uma deusa, né? Quase uma deusa da água, exatamente. Meio chata por isso também. Meio... assim, E aqueles jogos de cartas que são citados na novela também não são lituanos, são russos. Ele faz várias confusões, inclusive na ortografia do nome Locks. Exatamente. Que não tá com Y, né? No original, em lituano, é com Y. E como o Mérimée coloca, ele coloca com I. E a gente fica na dúvida, isso foi intencional? Não foi? Para mim, não foi. Para mim, isso é a mão do Mérimée ali. Como o Mérimée era alguém que tinha uma cultura muito vasta, era um erudito, como a gente já mencionou em outros episódios que a gente falou da obra de Mérimée. E como ele gostava de brincar com as palavras, tinha esse conhecimento linguístico, esse interesse por línguas diferentes, por aprender línguas, é de a gente ter essa desconfiança de que não foi assim ao acaso, de que não foi um erro, e sim algo premeditado. Exatamente. Até ele escorrega em um século a extinção da língua prussiana, por exemplo. Apesar de não ser fundamental para a novela, assim, Mérimée errou. Não errou. Ele fez isso de caso pensado, na minha opinião. E mexendo com essas coisas, eu invoco aqui o momento cachalote do episódio. O que trouxe esse momento cachalote?
é que o Mérimée resolveu ignorar uma rebelião que historicamente aconteceu na Lituânia mais ou menos na época em que acontece essa novela. A novela acontece em 1866 e essa rebelião foi uma tentativa de restaurar a República das Duas Nações, ou Comunidade das Duas Nações, ou ainda Comunidade Polaco-Lituana, formada entre a Polônia e a Lituânia, em uma época na qual toda essa região era dominada pela Rússia. Essa rebelião aconteceu entre 63 e 64, se não me engano. Então, 2-3 anos antes dos acontecimentos da novela, e não tem menção nenhuma sobre a situação política que acontecia ali na região. A República das Duas Nações existiu entre 1569 e 1795. Essa república foi uma sequência da União Polaco-Lituana que existia desde 1386, e o sistema de governo diminuiu o poder do soberano, dando mais controle do governo para a sociedade. Esse modelo de governo foi o precursor do que a gente conhece hoje por ampla democracia e pelo sistema de monarquia constitucional. Pois bem, eu disse que a Rússia dominava essa região na época do conto. Essa União Polaco-Lituana foi desmantelada pela Rússia, pela Prússia e pelo Império Austro-Húngaro. E no fim das contas, a Polônia e a Lituânia só conseguiram estabelecer os seus territórios em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. O curioso é que logo depois disso, logo após a Primeira Guerra Mundial, Polônia e Lituânia felizes e independentes com as suas fronteiras, a Rússia resolveu invadir a Polônia de novo, na Guerra Polaco-Soviética que aconteceu ali entre 1919 e 1921, com vitória da Polônia. E tentou invadir a Lituânia ainda em 1918, na Guerra Lituano-Soviética, que durou até agosto de 1919, também com vitória da Lituânia. Então, 2 derrotas russas imediatamente após a Revolução de 17 e do final da Primeira Guerra Mundial. E chega de guerra, eu encerro o Momento Cachalote. Diante disso, a gente tem uma perspectiva de um país, né, da Lituânia, um tanto diferente. E acredito que a gente possa trazer uma novela como essa do Mérimée como um manancial de aprendizagem histórica e também local. Porque apesar dessa falha, digamos assim, de não colocar ali aquele contexto histórico... Que acaba sendo irrelevante para a novela. Não precisa para a novela. A gente percebe que ele está dando, como brincam inclusive nas falas dos personagens, a cor local para um lugar diferente, para um lugar que foge da França, né, da França ali da corte. Então é muito diferente, é algo muito estranho aquilo tudo que ele já vinha trabalhando. Aliás, que vinha sendo feita na literatura francesa, uma coisa mais de corte mesmo, de nobreza e tudo mais. Ele simplesmente traz uma história lá da Lituânia, né, de uma língua diferente que ninguém conhece, uma língua que pelos doutores era algo irrelevante. Por que você estuda isso? Não faz sentido. E trazendo questões que são importantes. Então, mescla esse horror, mescla uma fantasia com essa ideia de superstição, de crença local, numa novela incrível. A novela pode ser encontrada, o título eu vou mencionar novamente, é Locks, manuscrito do professor Wittenbach. Foi escrita por Prosper Mérimée, como a gente já mencionou. A tradução é de Mário Quintana. E essa novela consta naquela coletânea de contos e novelas Carmen e Outras Histórias, publicada pela Zahar em 2015. É uma edição primorosa, belíssima, com notas, assim, eu não tenho mais palavras para dizer porque eu vivo pela casa elogiando essa edição. E a gente começa o ano e eu já falo, temos que trazer Mérimée, porque é incrível, é incrível. E a gente traz aqui essa novela para a Rádio Caractere de hoje, para o episódio de hoje, para mais uma vez pregar a palavra de Mérimée. Por favor, leia este homem, por favor, comentem mais. Eu até tenho uma curiosidade, né, aquela assim, informação inútil, não tem relevância nenhuma. Entre os teóricos portugueses, tem a Agostina Bessa Luiz. Ela já é falecida, faleceu há poucos anos, e ela era uma estudiosa ferrenha de Mérimée. Inclusive, ela tem alguns trabalhos que fazem referência a Carmen, que é o xodó das obras de Mérimée. E para você que não escutou ainda o nosso episódio sobre Carmen, tá aqui na descrição. E é isso, gente.
com todas essas informações e informações relevantes e irrelevantes para a leitura da novela, informações que talvez você, né, não vá se importar, ou vai achar que é spoiler, apesar da obra ter sido escrita em 1800 e lá vai pedrinha, fica aí a nossa recomendação de hoje, porque eu só digo uma coisa, é Mérimée. Mérimée é de uma maestria de... Olha, já falei pro Glênio aqui em casa, quero ler tudo que este homem já escreveu. Quero ler tudo, porque é uma viagem histórica, cultural, dinâmica. Ai, eu só posso dizer para vocês, leiam, gente, por favor. Assim, não tô mandando, eu tô pedindo, nunca te pedi nada. Fica aí a recomendação de leitura do Mérimée. Então, para quem tiver interesse, o link da Amazon para esse livro tá aqui na descrição do episódio. E para você, cinéfilo, temos algumas adaptações. Em 1925 foi feita uma adaptação, a primeira adaptação para o cinema, foi feita na União Soviética, chamada O Casamento do Urso. Eita! Que foi, na verdade, uma adaptação de uma peça de teatro que foi inspirada na novela, Terceira Mão. Outro filme foi feito em 1970 na Polônia, outra adaptação na França em 1975, com uma certa pegada de horror erótico. Aliás, as produções polonesas são incríveis, tá? Também fica aí a recomendação para conhecerem. E a última adaptação foi feita em 2010 na Bielorrússia. Vê como esse tipo de história ainda tem uma capilaridade local bem interessante lá no leste europeu. Como a gente está falando do autor de Carmen, é claro que Locke foi transformada também em ópera agora no ano 2000, na Lituânia. Assim como Carmen, né? E a ópera Carmen, eu fui ver a fotografia depois, assim... Eu sempre revejo, dou uma olhadinha. Sempre dou uma olhadinha. Ai, gente, eu já falei que eu sou fã de Mérimée. E você que acha que não ouviu Carmen ainda, nenhum pedaço, você já ouviu. Você já ouviu. Provavelmente já teve contato com alguma nuance de Carmen. Então, encerrando minha participação, pegando um gancho do que você falou agora há pouco, do que era tratado ali, até pelo médico da família. Por que você está estudando isso? Para que você vai fazer esse negócio? Você que é da linguística, você nunca ouviu? Para que você está estudando esse negócio? Por que você faz isso? Para que estudar isso? É isso. Para você que já ouviu tantas vezes essa pergunta, o meu amplexo literário. E até semana que vem. É isso, pessoal. Com um pouquinho de autoajuda da parte do meu digníssimo esposo. Tô brincando. Um abraço fortíssimo para quem nos acompanha até aqui. Para quem gosta de Mérimée, comenta com a gente. Divulgue este episódio. Divulgue a palavra de Mérimée. E o recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Foi inspetor dos monumentos históricos, catalogou centenas de locais de interesse cultural. Catalogou. O que eu falei? Catalogou. Meu Deus. Ele foi inspetor dos monumentos. Ele foi inspetor dos monumentos. Monumentos. Inspecionou os monumentos.